Fala nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí um corte do programa Os Donos da Bola, tá bom? E a gente vai estar acompanhando aí tudo que eles vão estar trazendo aí pra gente, tá bom? Ontem o Verdão infelizmente tomou um sapeca, né, do Novo Horizontino, acabou perdendo por 4-0. E a gente vai ver aí o que os comentaristas vão estar falando a respeito disso. Tem também informações sobre o Rafael Veiga, né, que está sendo aí negociado com o América do México. A gente vai estar acompanhando todas essas informações no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, só clicar no botãozinho aí embaixo, deixem um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. É isso aí, minha gente, vamos nessa. É hora aqui dos donos da bola para você, Renata Fã, toda a galera, estavam discutindo essa surra que levou o Palmeiras ontem, uma surra, literalmente. O Novo Horizontino atropelou 4-0, poderia ter sido mais. O Robson, que a turma destacou ontem aqui, é o artilheiro do campeonato, fez 3 gols. Enfim, a gente vai tentar entender o que aconteceu com esse Palmeiras, que estava 3 vitórias seguidas, de repente caiu, ficou aí pelo meio do caminho, 3 vitórias por 1-0. O Abel mexeu muito no time, é verdade que aconteceram alguns erros ali individuais, mas o Palmeiras levou uma surra, é isso que vale, é isso que conta, e não tem nem o que falar, né, Veloso? Foi uma surra bem dada e não tem conversa. É verdade, boa tarde para você, Fernandinho, para todo mundo aí, o Souzinho, e todos que estão acompanhando o programa. Olha pro lado. O Gustavinho também. O Souza está feliz. O Gustavinho tá rindo, também, cara. Está feliz o Souza. Mas foi uma derrota vexatória, né, Fernandinho? Não pode perder da forma como perdeu. Desculpa, não foi o Palmeiras que perdeu. Vamos fazer vem com essa o Novo conversa, Horizontino que ganhou. Não vem com essa conversa. O Novo Horizontino que ganhou, que é o segundo colocado do campeonato. Pegou o lugar do Palmeiras. Não. O Novo Horizontino pode até ganhar do Palmeiras. Acontece, futebol é assim. Mas de 1-0, 2-1, 4-0, não foi o Novo Horizontino que ganhou, não. Foi o Palmeiras que não jogou nada. Foi uma derrota vexatória do Palmeiras ontem. Um time que tem a estrutura que tem investimento que tem os jogadores que tem, não pode perder para o Novo Horizontino, que está na Série B por 4-0. Aí não dá para falar de calendário, não dá para falar de jogador machucado, não tem justificativa. Não pode perder de 4-0 para o Novo Horizontino, não pode. Ô Souza, você concorda com o Veloso que não foi o Novo Horizontino que ganhou, foi o Palmeiras que perdeu? Eu acho que foi o Novo Horizontino que ganhou, nós estamos na discussão aqui, você. Tudo bem. Eu concordo com você e com o Veloso. Aí não dá. Aí não dá. Não, claro que vai dá. Vem aqui, ó, senta aqui Posso no muro, explicar? velho. Senta aqui, Posso explicar? Vai, Posso explicar? Eu acho que o Novo Horizontino ganhou o jogo. E ficou barato o 4. Isso. Eu estou com o Veloso quando ele diz que o Novo Horizontino pode ganhar. Agora, de 4-0, não. 4-0 é um placar muito grande, Fernandinho. Para um time que tem todo o investimento, um time que tem toda a qualidade que tem o Palmeiras, um time que tem um treinador igual o Abel, não pode perder de 4-0. E não é só minha opinião. A gente viu a entrevista do Piquerez depois. O Piquerez falou em vergonha e precisa ter. Mas ia falar o quê, velho? Exatamente. Vai falar o quê? Você perder para o Novo Horizontino lá é até um resultado, teoricamente... Acontece, pode acontecer. Não é um resultado normal. O problema é o placar. 4-0, entendeu, Fernandinho? Você vê que o Novo Horizontino, nos 3 últimos anos de Série B, bateu na trave para subir. Série B, é um time estruturado, é um time que bem organizado financeiramente, tem estrutura e tal. Ô, Gustavo, e a turma agora, o mais louco de tudo, boa tarde, Gustavo Furtado está aqui com a gente, o mais louco de tudo é que os caras estão pedindo a saída do Abel, cara. Foram pichar os muros lá do Palmeiras. Mas que loucura é essa, cara? Fala, Fernandinho, boa tarde para você, pro Veloso, pro Souzinha, sempre bom estar aqui. Olha, loucura, né? O Palmeiras não tomava uma goleada por mais de 4 gols desde 2015. A última vez foi para Chapecoense em outubro de 2015, quando perdeu por 5-1. Uma vergonha, né? O torcedor aí tá chateado, porque ninguém esperava, sabia que ia ser um jogo difícil, principalmente porque o Novo Horizontino tem um bom time e tem um bom treinador também. O Anderson Moreira é um excelente técnico de futebol. Agora, perder por 4-0... alguma coisa não está bem, alguma coisa pegou mal, alguns erros individuais. O Luigi, por exemplo, não pode perder uma bola daquela na defesa. Mas foi horroroso. Não pode jogar aquela bola pro moleque também. Mas ele vai jogar chuta pra lateral. Vai jogar pra chuta pra lateral. Ele estava sozinho, Fernandinho. Ele estava sozinho quando o Lomba deu a bola para ele. O Lomba não, eu vi isso hoje. O Lomba não deu a bola errada. O Lomba deu para ele, ele estava em condição de receber, ele estava sozinho.
ele viu chegar a marcação, ele tinha a opção do Piquerez por dentro, o Piquerez saiu Demorou por pra dar fora, a bola. ele tinha a bola para devolver pro Lomba, ele tinha várias opções, só não podia fazer o que ele fez. O segundo gol também que tomou o Palmeiras, o Benedetti tentou fazer a jogada, ficou Acho um também. buraco na... Então, Fernando, se tem não que levar fosse- isso em consideração Fernando, também, se né? não fosse o Lomba ontem, o Palmeiras tinha tomado na lomba. Aí, Tinha Mas, ficou, tomado mas na o lomba. Palmeiras ficou com o lombo pesado. Mas, Ficou. Fernandinho, o que eu estou dizendo assim é que o Novo Horizontino entregou tudo aquilo que a gente esperava. Um time organizado, um time bem posicionado, um time difícil de se jogar, um time que tem o contra-ataque. Agora, o Palmeiras não entregou nada do que se esperava. O Palmeiras não conseguiu marcar o Novo Horizontino, não conseguiu atacar o Novo Horizontino de novo. Aí chega no final do jogo, aí é bola pro Gomes lá na frente. O Gomes vira atacante, a bola pro... isso estava Mas que muito esquema louco, é esse? não? Que Desespero. esquema é esse? Você botar o zagueiro de atacante para ficar botando bola do Não, zagueiro ele não direto. botou, foi o atacante. Acho que ele que foi lá, né? Não, ele coloca, toda vez ele faz isso, ele faz isso, toda vez, todas as vezes. Mas que esquema é esse que vai mudar o quê? O São Paulo botar não o levou Lomba lá. uma talacada também de 3-0, poderia ter sido mais na abertura. Acho que os grandes estão Mas sujeitos São a isso Paulo não pela gastou, circunstância. São Paulo não gastou 700 milhões, né, O Fernandinho? momento de São Paulo e Palmeiras é completamente diferente. O São Paulo está devendo muito mais do que 700 milhões. Por isso que não conseguiu, tomou essa tacada aí na... Fácil uma Quatro, justificativa. Não, mas é verdade, não é justificativa, Não, é uma realidade, verdade. Fernandinho. O Mirassol terminou em quarto colocado. É para ficar preocupado com esse Palmeiras? Não, eu acho que isso aí serve como um alerta para saber que tem muita coisa que precisa ser mudado. Não era um time, não tinha metade do time em campo. Chegou uma hora que tinha mais moleque em campo do que os caras mais tinha experientes. moleque, mas eu acho que os moleques não podem pagar a conta, não. Acho que os moleques não estão pagando a conta, não. Os moleques sempre foram um help, um socorro quando a coisa não está andando direito. Os moleques têm ajudado muito e eles não podem pagar a conta. Aliás, eu não sei porquê, não entendo. Eu acho um absurdo aos 85 minutos do segundo tempo, 4-0 para o Novo Horizontino, ele colocar o Luiz Pacheco com 17 anos em campo. Para que fazer isso com o menino? O que o menino ia fazer em campo? Com 4-0, um volante com 17 anos, joga o moleque na fogueira. Para quê? Tinha o Maurício no banco, que era um jogador que poderia ir ali por dentro, sei lá, pensar um pouco o jogo, não ficar pegando a bola do volante, do zagueiro, botando para o Gomes de atacante. Então, assim, umas coisas que acontecem no Palmeiras também, que a gente tem que pensar que aí é responsabilidade do Abel. Aí não dá, botar um moleque com 17 anos na fogueira, do jeito que foi, para fazer o que o menino? Vai lá e resolve o jogo 4-0, com 17 anos. Não tem uma justificativa que eu possa acreditar que possa explicar botar um moleque de 17 anos aos 85 minutos o time tomando 4-0. Só se o Larson tivesse... Eu quero sair, eu estou com um problema, eu tenho que sair, não aguento mais. É a única justificativa. Do mais, botar o menino nada justifica. A fase do Abel é pior do que a dos jogadores? Eu acho que chegou uma hora, né, Fernandinho? Até pelo que ele fala, né? Porque ele vem falando durante muito tempo, quando ele vence os jogos, ele traz o protagonismo muito para ele, né? Então tá na hora de também receber também as críticas, que são justas, né, Fernandinho? Ou a gente vai dizer que ele vai tomar de 4-0 e vai achar uma coisa dessa normal. Tá tudo bem. Eu acho anormal pichação, esses negócios da torcida que já vem de algum tempo, né? Eu acho, mas assim, críticas, quando você perde 4-0, ele tem que estar acostumado com isso. E ele não pode transferir a responsabilidade também para a molecada da base. Ele falou, né, depois, eu vou insistir na molecada da base, vai insistir agora. Antigamente não era assim. Aí porque perdeu a culpa é dos meninos da base? Ele não culpou os moleques. Mas ele falou que ia continuar insistindo na base, que a base tem que ter não sei o quê. Ele está falando da base. Mas ele não fala do jogador que ele... Os moleques. Peraí, porque ele não fala das contratações que ele teve, Fernandinho. Agora o salvador do Palmeiras é a base, porque as contratações não deram certo. E muitas contratações, né, É assumir a responsabilidade, entendeu? Muitas contratações. Ganhou muito, é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, mas ele precisa entender que quando vai mal, a gente não pode bater palma. Existe cobrança, é um time grande, time gigante, que dá toda a condição a ele. E ontem, Fernando, não dá para jogar isso nas costas da molecada de jeito Mas eu não maneira. vi jogar nas costas dos moleques em nenhum momento. Eu estou dizendo no geral, todo mundo. Não podem culpar a molecada da base, até porque se você pegar a defesa, era a defesa titular do Palmeiras. Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Estava a defesa titular. Agora, em relação às pichações aqui que o Souza falou, o Palmeiras, junto com a polícia, conseguiu identificar os vândalos. Não dá para chamar de torcedor, né? Porque o cara que faz isso não é torcedor, é bandido.
E aí o Palmeiras, inclusive, os caras estão presos, o Palmeiras vai processar civil e criminalmente esses... Tem que pagar a conta da pintura do muro. Exatamente, vai pedir o reembolso, porque afinal de contas o Palmeiras gastou uma grana aí para repintar os muros da sede do clube, né? Que é uma piada, né, os caras fazerem isso. Eu acho ruim esse oportunismo. Tem uma parte da torcida que espera qualquer escorregão do Palmeiras para tornar a situação mais tensa. Mas uma coisa fica muito clara, Fernandinho. O que acontece com o Palmeiras nessa temporada é reflexo da temporada passada. A reformulação que foi promovida pelo Não deu Palmeiras certo? Não deu certo. Não deu certo. Isso é importante. As contratações que foram feitas não vingaram, tanto que o Palmeiras tem vários jogadores que foram contratados que não jogam, que não têm capacidade para jogar no time titular. E isso é uma questão que o Palmeiras tem que resolver. Contratou errado, contratou jogador que não pode estar no Palmeiras, que não tem condição de vestir Quem a camisa você do acha, Palmeiras. Veloso? Oi? Que não pode estar lá. Quem você acha? O Bruno Rodrigues não é dessa contratação, mas ele não conseguiu jogar. Ele ficou antes e machucado agora um tempão, tá né? jogando, mas Sousa, não né, tem condição Veloso, de jogar. que veio, O Facundo já Facundo foi, já Torre. está saindo. O Sousa é outro jogador que não dá. O Emiliano não dá. O Jefité é para ser reserva, mas pagou caro para ser reserva. O Mikael já foi. Então, olha quantos jogadores... Você falou foram uns 8 aí. Então, muita gente contratada que não poderia estar aí. E o Palmeiras gastou muito dinheiro para trazer esses caras. E agora tem que resolver. O que aconteceu ontem foi um alerta para se entender que o Palmeiras errou demais na temporada passada com as contratações. E o elenco que ele tem à disposição hoje, mesmo com as trocas que ele está fazendo, é muito abaixo do que o Palmeiras investiu, do que esperava ter, e não tem. Então, isso tem que ser resolvido. Chega à conclusão, aliás, quem contratou, quem indicou, quem foi buscar e quem pagou tem que ser responsabilizado também. É um conjunto aí, né? Tudo faz parte dessa reformulação que foi muito mal feita. O Palmeiras se desfez de um time campeão e montou um time que é humilhado pelo Novo Horizontino. Acabou o time campeão. Do campeão tem o Gomes, o Veiga, que não está jogando bem, o Murilo... Piquerez. E o Piquerez, né? E o Flaco, né? Flaco que acabou aquele time campeão. E a reformulação que foi feita é com esse time que passa vergonha contra o Novo Horizontino. Então, isso precisa mudar. E entender que a reformulação foi mal feita, vai ter prejuízo como já teve com o Facundo, vai ter com o Sousa, vai ter com o Mikael, vai ter com o Jefité, vai ter vários prejuízos aí na conta, mas vai ter que montar um outro time, fazer uma outra reformulação, não do tamanho que foi feito, mas com jogadores pontuais que chegam, por exemplo, o Marlon foi uma boa contratação. É isso, Fernando. E o torcedor, ele perde a paciência, né? Você estava falando disso. O torcedor perde a paciência, porque é isso. Você vê gastarem 700 milhões de reais, fazem investimentos ruins, jogadores que nem jogando estão, né? Estão no banco de reservas, de vez em quando um ou outro é utilizado. E aí, Fernando, tem o pior. Né? O Palmeiras, nos últimos 2 anos, ganhou apenas um Campeonato Paulista com todo esse investimento. 2024 ganhou um Paulista e o ano passado não venceu nada. Então o torcedor perde a paciência, porque vê essas montanhas de dinheiro sendo investidas e o dinheiro não retorna. Porque o retorno que o torcedor espera é o quê? É títulos. Mas só gastou porque entrou. Não vieram. Só gastou porque entrou dinheiro. Mas tem que contratar certo, porque senão é dinheiro jogado. Mas agora me diz, quando alguém contrata alguém, tendo certeza que vai dar certo. Quantas vezes a gente viu errado? Então concordo com vocês que não deu certo, mas... Então não vende os jogadores. Tinha lá o Estevão. Pô, o Estevão estava arrebentando, então não vende o jogador, como você vai segurar o cara? Tudo bem, se você pegar a grana que gastou em todos esses jogadores, é o contrato do Estevão, é menos do que o Estevão foi vendido. Eu já acho que essa crítica toda, o maior culpado disso tudo é o Abel. O Abel, sempre que tem a oportunidade, ele lembra da cobrança da torcida. E tem coisas que você tem que... Você acha que ele alimenta isso? Ele alimenta isso. Porque se ele cobra a torcida quando ele ganha, quando ele tem um resultado positivo, aí quando ele perde, a torcida se sente no direito de cobrar também. Eu acho que tem coisas que passou para trás, a torcida xingou ele, cobrou ele, que você tem que relevar. É torcedor. Ele mesmo falou, na entrevista dele, que ele é um cara mais frio e o torcedor brasileiro, o torcedor palmeirense é mais emocionado. Aqui no Brasil as pessoas são mais emocionadas. Então ele tem que saber disso. Ele não tem que ficar alimentando essas coisas. Porque chega numa hora como essa, aí ele vai, o torcedor vai e cobra. Aí fica um cobrando o outro. Aí quando ele vence um jogo importante, ele vai lá e fala, ó, eu não esqueci não, viu? E tem que esquecer, tem coisas que bola para frente. Assume a responsabilidade das contratações que não deram certo, que passa por ele, é uma realidade. Quando dá certo, Fernandinho,
é uma beleza, mas quando dá errado, você tem que assumir responsabilidade. O Fernandinho está falando como ter certeza que uma contratação dá certo. O problema é a filosofia de contratação. Porque até o ano passado, o Palmeiras... Até o ano passado o Palmeiras acertou. Não. Não acertou? Na temporada passada não acertou. Não, na anterior. 24, 23, acertou. Montou um time. O Piquerez... Montou um time, campeão. O Piquerez foi legal, trouxe alguns jogadores. Mas a verdade é que essa grande reformulação foi totalmente errada. E por quê? Eu estava dizendo da filosofia, porque o Palmeiras queria apostar em jogadores jovens que não são nem tão jovens Pensou assim. em negócio e desempenho, e não funcionou. É por isso que deu errado. Não teve negócio nem desempenho. Aí você corre um risco muito maior de errar. Por Pensou exemplo, mais como um investidor. não tem pensou como time. investidor, mas tem que pensar em fortalecer o time para ganhar títulos. Talvez aí tenha sido o grande erro. exemplo, e o que o Palmeiras está mudando agora, é o Flamengo. O Flamengo gastou a metade do que o Palmeiras trouxe. Trouxe 4 jogadores que viraram titulares do time, quer dizer, trouxe jogador para jogar, gastou menos e ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o Verdão acabou sendo atropelado aí pelo Novo Horizontino, né? E nós vimos aí o pessoal dos donos da bola, né, falando. Vimos ali o Souza comentando, o Veloso, né? O Fernando Fernandes. E eu concordo com uma das coisas que o Souza ele comentou ali, né? Ele falou que o Abel, quando vence, né, uma partida, ele acaba falando, né, da torcida, né? Então ele acaba alimentando essa coisa que a torcida tem com ele, né? Quando ele vence, ele acaba dando uma cutucada ali na torcida, né? Então os torcedores, obviamente, vão se sentir no direito de estar cobrando ele também quando o Palmeiras, né, é derrotado, né? Principalmente, né, numa derrota como essa, né, por 4-0. O Palmeiras que não perdia aí por esse placar, né, já fazia aí mais ou menos 10 anos e foi, né, ontem derrotado pelo placar de 4-0 para o Novo Horizontino, né. É que o Novo Horizontino não pode ganhar de qualquer forma do Palmeiras? Não, pode ganhar sim, porém um placar elástico desse, né, aí já é vergonhoso, né? Um clube como o Palmeiras não pode estar sendo derrotado por um placar como esse, tá bom? Mais uma vez, pessoal, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, caso vocês ainda não tenham feito isso. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixe um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.